No extremo norte do Brasil, onde os rios da Amazônia encontram o mar, o país encara um dilema de grande impacto. A Petrobras quer explorar petróleo em mar aberto, numa região onde vive uma biodiversidade única e pouco estudada. Há quem veja ali uma nova fronteira energética essencial para o futuro do Brasil. E há quem enxergue um risco ambiental e social alto demais. Os repórteres Álvaro Pereira Júnior, Alan Graça Ferreira e Luciano Maccioli foram até o Amapá para mostrar o que está em jogo nesse debate. Este é um Brasil tão diferente que uma grande população indígena fala um dialeto do francês. Tão diferente que fica no hemisfério norte. Tão diferente que aqui, num cenário espetacular, a floresta amazônica encontra o oceano. Mas chegar a esse Brasil tão pouco conhecido não é fácil. Saindo de São Paulo, se for direto, são cerca de 4 horas de voo. Depois, mais 580 quilômetros de estrada, incluindo cerca de 100 na terra, pela esburacada BR-156. Ao longo de quase 8 horas, percorremos uma longa sequência de terras e aldeias indígenas, até o destino, Oiapoque, no Amapá, um dos pontos mais remotos do país. Mas essa cidade pobre, esquecida, que boa parte dos brasileiros só conhece das aulas de geografia, está no centro de um debate fundamental para o futuro do país. Explorar ou não petróleo na margem equatorial. As opiniões se dividem. Se a gente não encontrar ali, nós vamos ter que encontrar em outro lugar, porque o Brasil vai precisar ainda produzir petróleo. O Brasil não precisa abrir essa nova fronteira exploratória de petróleo para poder seguir com seus planos de transição energética, para poder avançar em qualquer plano de desenvolvimento sustentável. A gente ainda precisa avançar muito nos conhecimentos da região, né? Pelo desconhecimento científico, é cedo para decidir. A margem equatorial, essa desconhecida, começa aqui, naquela curva para a esquerda que o nosso litoral faz no Rio Grande do Norte e prossegue até a pontinha do Amapá, na fronteira com a Guiana Francesa. São cerca de 2.200 quilômetros. A linha do Equador passa pertinho, daí o nome, margem equatorial. Aqui existem 5 bacias sedimentares que podem armazenar petróleo. A bacia Potiguar, a do Ceará, a de Barreirinhas, a do Pará-Maranhão e a bacia da Foz do Amazonas. É essa última que vem sendo tão comentada, até pelo presidente. Nós precisamos autorizar que a Petrobras faça pesquisa. Depois a gente vai explorar, é outra discussão. O que não dá para a gente ficar nesse lenga-lenga, o IBAMA é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo. Começaram em 1970 as tentativas de encontrar petróleo na bacia da Foz do Amazonas. E aí era bem na Foz mesmo, em águas rasas. Não deu certo. Acharam pouco óleo. Mas agora o foco passou para as águas ultraprofundas. Quais são as características que sugerem que exista petróleo ali, que vale a pena pelo menos explorar, ver se tem? Bem, é a similaridade que tem em formações geológicas que tem lá na costa da África, porque os dois continentes, antes eles faziam parte do mesmo continente. E aí houve uma quebra desse megacontinente que a gente chamava de Pangeia, né? Então, se nós temos petróleo do lado de lá, nós provavelmente espera, né, que tenha esse pedaço da bacia com petróleo do lado daqui. A Guiana, a antiga Guiana inglesa, o Suriname e a Guiana francesa, todos vizinhos do Amapá, têm encontrado muito petróleo. Hoje a Guiana ela já tem reservas que equivalem a mais ou menos 60%, 70% da reserva brasileira. Mas aqui no Brasil, em maio de 2023, o IBAMA negou licença ambiental para a Petrobras explorar petróleo num bloco da bacia da Foz do Amazonas chamado FZA-M59. Mais conhecido como Bloco 59. E agora, em fevereiro, os técnicos do Instituto voltaram a recomendar que a permissão seja rejeitada. Vale esclarecer que explorar não significa já extrair petróleo, e sim perfurar para ver se tem mesmo. É a partir do pequeno aeroporto de Oiapoque que se voa até o polêmico Bloco 59. Todos os helicópteros que fazem esse tipo de voo no Amapá estavam alugados. Por isso, quem nos cedeu a aeronave foi o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, por cerca de 3 horas.
O colete precisa porque praticamente todo o voo é em cima da água, rio e mar. Bora! Esse é o ponto de transição da selva amazônica para o oceano. Com 22 minutos de voo, a gente está voando sobre mar aberto. Primeiro, água barrenta, vinda dos rios. Depois, um mar verde. E por fim, o oceano azul, profundo. 1 hora e 7 minutos depois de a gente sair do aeroporto de Oiapoque, a gente chega ao ponto exato onde a Petrobras quer explorar petróleo. São 175 quilômetros do ponto mais próximo de terra, que fica no Amapá, e a 540 quilômetros da foz do Amazonas, porque toda essa região se chama Bacia Sedimentar da Foz do Amazonas. Mas não é que o petróleo vai ser explorado e até extraído exatamente na foz do rio. A profundidade é de cerca de 2.800 metros, quase 3 quilômetros. E o poço a ser perfurado teria mais 3.000 metros. Ou seja, somando tudo, da superfície da água até o fundo do poço, são quase 6 quilômetros. A gente faz isso com muita segurança. Então, a gente tem muita confiança nessa indústria, né? O Brasil tem condições de fazer essa exploração. Ao negar a licença para a Petrobras perfurar nessa área que nós sobrevoamos, o IBAMA listou 3 pontos principais. Que é preciso aperfeiçoar os estudos das correntes oceânicas, informando para onde iria o óleo em caso de vazamento. Que não foram suficientes os esclarecimentos à população, em especial aos indígenas, sobre os impactos ambientais. E que não havia um plano ágil para resgatar os animais eventualmente atingidos pelo óleo. Nessa reportagem a gente vai abordar cada um desses itens, começando pelo último, o socorro aos animais, que estava concentrado num centro distante, em Belém. Bom, agora vai existir um centro aqui em Oiapoque. É essa obra. Nós estamos gravando no começo de abril e a previsão dos responsáveis é que em 1 semana esteja tudo pronto para operar. Se, em tese, uma ave, um mamífero terrestre, um mamífero aquático fosse atingido pelo petróleo, ele teria onde ser tratado, aqui no centro de Oiapoque. Só pudemos filmar de frente e de cima. Deu para ver as instalações para limpar e tratar os bichos. Ironicamente, toda essa estrutura é construída na esperança de que nunca precise ser acionada. Segundo ponto da negativa do IBAMA para a Petrobras: comunicação insuficiente com os indígenas. Nós fomos ao encontro dos principais interessados. Só no município de Oiapoque são 68 aldeias. A gente vai passear por regiões intocadas, muito sensíveis, com o cacique Wagner Caripuna, da etnia Caripuna, aqui da aldeia Manga. São 2 horas de voadeira debaixo de um temporal. Mas no destino, a chuva para um pouco. A gente está chegando agora a uma região chamada Ponta do Mosquito. Aqui é o extremíssimo, extremíssimo norte do Brasil. Não tem quase mais nada para o norte. Tem um pedacinho do Cabo Orange do lado de lá, mas aqui a Ponta do Mosquito é o limite do Brasil. E a gente veio até aqui porque é uma região muito significativa. Ela está quase no mar aberto e se acontecesse um acidente, alguma coisa numa plataforma, seria muito afetada. Eu sugeri para a gente vir até aqui justamente que é para mostrar a beleza que nós temos, né, e a preocupação também, porque esse rio Açá, ele serve de berçário para os peixes, e esse manguezal também da onde aqui a gente tira o nosso sustento, que é o caranguejo, né? O senhor gostaria que a Petrobras procurasse vocês para conversar? Isso não aconteceu ainda? A gente gostaria, porque até o momento nós ainda não tivemos assim um diálogo assim concreto e justamente mostrar o que nós temos para nós ficar preocupados com o que pode vir a acontecer. O que pode vir a acontecer seria um vazamento de óleo. A Petrobras jamais sofreu um acidente assim, mas se ocorresse aqui, seria afetada essa longa área de manguezais, a maior do Brasil. O chefe do Parque Nacional do Cabo Orange, ali em frente à Ponta do Mosquito, explica. Lembrando que esse litoral é de sensibilidade máxima. É mangue, lama, tem aquelas raízes que vêm do chão. Se chegar uma mancha de óleo e sentar nisso aqui,
Pô, vai sufocar tudo, as siriúbas, aquelas mangues de 30 metros, acabar tudo. Ele tem uma razão especial para se preocupar. Em 2014, pescadores avistaram destroços de metal numa área longínqua do Cabo Orange. Acabou que nós fomos lá com os bombeiros, constatamos que era um foguete. A base de lançamento de Kourou, na Guiana Francesa, fica ali ao lado. Ricardo entrou em contato com os responsáveis, que informaram onde provavelmente os pedaços tinham caído. Era bem longe, mais longe até que o Bloco 59. E mesmo assim... Esse caminho do foguete daqui até aqui, passando pelo bloco, por perto do bloco, nós não entendemos como, porque era para ele ter ido para lá. Não era para ter vindo para cá. Será que um óleo que vazasse também chegaria à costa? Esse é o terceiro ponto levantado pelo IBAMA ao negar a licença para a Petrobras. Segundo os modelos matemáticos apresentados pela empresa ao Instituto Ambiental, esse risco praticamente não existe. Todas as cautelas para se combater esse vazamento ali no local vão ser tomadas e estão sendo tomadas. Vai conter qualquer possibilidade daquele vazamento sair de controle. Nos estudos é considerada principalmente a chamada corrente norte do Brasil, que empurra as águas do oceano para longe da costa brasileira. Então, se houvesse um vazamento, daria tempo de agir. Mas alguns oceanógrafos ressaltam outros fatores. Na Foz do Amazonas, a gente tem uma combinação de agentes muito importantes, né, como a vazão do próprio Rio Amazonas, a força das marés. A gente tem marés de 5, 6 metros, eventualmente 8, 9 metros localmente, né? Para fazer uma modelagem de qualidade, eu preciso de muitos dados, né? E esses dados é que no momento ainda não estão totalmente disponíveis, né? Além do risco aos manguezais que a gente mostrou, o professor Nils chama a atenção para os recifes no fundo do mar. Ficam entre a costa e o Bloco 59. Vamos supor que a gente pegasse uma amostra desses recifes, o que eu encontraria? Algas vermelhas calcárias, né? Muitas esponjas, provavelmente, né? Corais negros, que são um tipo especial de corais, né? Uma série de crustáceos e peixes, né? Provavelmente vivendo nesse ambiente, se alimentando dele. O grupo do professor da Federal do Pará já desceu de submarino, viu tudo isso de perto e publicou os resultados em revistas científicas importantes. Mas outros pesquisadores contestam. Apontam que os supostos recifes amazônicos, na verdade, estão mortos, como se fossem fósseis de recifes. O professor Nils responde. Nós fizemos datações, por exemplo, de vários pontos e nós datamos todos como recifes atuais, com idades de 100 anos ou menos, né, por exemplo. Então, são organismos vivos. Como parte dessa polêmica científica de para onde o óleo iria e o que ele poderia atingir, a organização ambiental Greenpeace, que é contra extrair petróleo na margem equatorial, fez um experimento. Nós utilizamos um equipamento chamado derivador, que é como se fosse uma boia equipada com GPS. É um equipamento bem levinho e ele foi lançado nessa região da Foz do Amazonas e seguiu os diversos caminhos que a corrente marítima pode ter nessa região. Foram lançados 7 derivadores, cada um de uma área que corresponde a um bloco de petróleo. 2 deles bateram na costa brasileira, na ilha do Marajó e na costa do Amapá, e os outros demais seguiram para outras regiões, atingindo águas internacionais e muito rapidamente atingindo a costa da Guiana Francesa, do Suriname, e um foi parar na Flórida, inclusive. Agora, aquele que vocês soltaram bem ali no Bloco 59, o que aconteceu com ele? Em 26 horas ele já estava em águas internacionais, percorreu mais de 1.000 quilômetros nesse período de um dia e pouquinho e seguiu viagem. O fato dos derivadores terem seguido rotas diferentes só demonstra o quão complexa é a dinâmica de correntes nessa região. A Petrobras também fez estudos, lançando dezenas de derivadores, e afirma que os resultados confirmam o modelo que apresentou ao IBAMA. Se vazar óleo, ele vai tomar o sentido oposto ao da costa brasileira. Não existe data marcada para a nova decisão do IBAMA sobre o pedido da Petrobras para explorar petróleo no Bloco 59. Em nota, o Instituto informou apenas que o processo permanece em andamento.
Também por meio de nota, a Petrobras diz que o plano de negócios na margem equatorial prevê 3 bilhões de dólares em investimentos e a perfuração de 15 poços. Sobre o Bloco 59, afirma estar trabalhando para atender às exigências do IBAMA e que vai disponibilizar a maior estrutura de resposta a emergências já montada para um projeto exploratório. Longe da discussão técnica, o povo lá de Oiapoque, a cidade mais próxima do Bloco 59, não vê a hora de a exploração de petróleo começar. A gente acredita que vai desenvolver a nossa região, essa região tão esquecida, que nós temos aí um potencial econômico muito grande. Olha, hoje eu vendo farinha, eu vendo melancia, eu vendo 4, 5, 6 melancia por dia. Mas se o pessoal vier para cá, que aumenta a população, eu vou vender 30, vou vender 40, não é melhor para mim? A gestão tem que agir para que o crescimento não seja de forma desordenada. Já estamos preparados e já temos os veículos à disposição. Só uma pessoa falou contra, mas não quis gravar. Disse que o medo era que os milhões em royalties a serem pagos pela Petrobras sumissem nas mãos dos políticos locais. Entrevistamos o principal deles. E o senhor chegou a ser preso em 2023, justamente numa investigação de desvio de verbas federais. Como é que o povo pode confiar que a prefeitura possa usar bem esse dinheiro, já que já houve casos de desvio de verba federal? Não foi provado nada, tanto é que eu retornei e fui reeleito a prefeito do município de Oiapoque com 54,48% dos votos. Hoje, graças a Deus, nós temos político que está voltado os olhos para o município de Oiapoque e está ajudando bastante a nossa gestão municipal. Esta semana, a Agência Nacional do Petróleo marcou para junho o leilão de 4 novos blocos para exploração e produção na bacia da Foz do Amazonas. Ou seja, se a exploração no Bloco 59 for aprovada, ela pode ser a primeira de muitas perfurações na região.